Clério contar para nós, tá bom? Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade e nós estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado. Agora, eles vão assistir uma encenação pequena, é o Padre Frei Gregório, é o que participou da revolta. Então, Clério Borges vai representar, né? Vai atuar representando o Clério Borges. O nome dele é Clério Borges, Clério José Borges, e vai representar, atuar como Frei Gregório, que participou da revolta do Queimado. Com vocês, Clério Borges. Não, eu não fui culpado, eu não tive culpa, eu não levei esses negros a invadir a igreja de forma nenhuma. Meu nome é Frei Gregório, eu vim da Itália, lá da Itália, lá longe, bem longe, naquele país italiano. Vim de lá para o Brasil, para fazer com que o povo brasileiro possa conhecer a palavra que está na Bíblia. Eu vim aqui construir essa igreja. Na construção dessa igreja, pedi ajuda dos negros escravos. Mas eu falei a cada um de vocês, eu disse para os negros escravos, olha, me ajudem a construir a igreja, que eu vou procurar a princesa Teresa Cristina, a esposa do imperador, para que ela possa dar a alforria para vocês. Mas eu fui mal entendido. Os negros acharam que eu estava dizendo que ia dar liberdade para todo mundo. Não é verdade. Eu não prometi libertar ninguém. E ainda inventam que eu disse que a liberdade de cada um seria só quando morresse lá no céu. Senhores, eu, Frei Gregório José Maria de Bene, não tive culpa nessa revolta. Não tive culpa nesses negros escravos que invadiram a igreja, que foi depois, entraram nas fazendas, libertando todos os escravos. Se fui mal entendido, eu peço perdão. Peço perdão a todos vocês, porque a minha intenção era apenas construir um belo templo, uma bela igreja, para que o povo pudesse ter um local, para que pudesse ouvir a palavra, aquilo que está na Bíblia. Não tive culpa. Frei Gregório José Maria de Bene não foi culpado dessa revolta, não teve nenhuma culpa nessa revolta do Queimado. Obrigado. Nós fizemos aqui um relato dessa história do Queimado. Na verdade, quando o Frei Gregório, ele era um padre italiano. Ele veio para o Brasil e aqui no Espírito Santo, o primeiro lugar que ele veio foi lá na região perto de Minas Gerais. Foi num lugar chamado Iuna. Ele lá ajudou na construção da igreja e pregou a palavra, a Bíblia, lá em Iuna. Depois ele foi designado aqui para o Queimado, porque aqui perto tem o rio Santa Maria da Vitória, e ali, um porto do Queimado, era um porto onde moravam 5.000 pessoas. Essa baixada aqui agora, essa parte toda aqui, tinha várias casas, até a região do rio, que fica ali do outro lado, nessa parte aqui. E lá existiam 5.000 pessoas que residiam aqui nessa região. 5.000. E não tinha igreja. Então não tinha nenhum padre, ninguém para dar uma assistência religiosa. Aí o que acontecia? Nos fins de semana, quando o pessoal estava de folga, ia todo mundo para o boteco, enchia a cara de cachaça e começava a ter brigas, confusão e tudo mais. E ninguém ali para dar uma orientação religiosa, ninguém para dar uma instrução da palavra que está na Bíblia.
Então, o que aconteceu? A igreja mandou o Frei Gregório para que viesse até aqui para dar essa palavra religiosa, para evitar que houvesse essas confusões, essas brigas. E aí, Frei Gregório chegou e não tinha nenhum templo religioso, não tinha nenhuma igreja. E ele passou aqui, esse sítio aqui era chamado Sítio Tapera, o nome do local, Tapera. Aqui é uma colina de aproximadamente 40 metros de altura. E nós temos esse sítio Tapera, ele pertencia à viúva. Essa viúva, ela foi procurada pelo padre que pediu um espaço, umas terras para construir a igreja. E ela imediatamente cedeu essa área de terra. O padre Frei Gregório começou, então, a pensar: como é que eu vou construir essa igreja? Eu não tenho dinheiro, não tenho homens, não tenho pessoas, nem nada. Aí o que ele fez? Passou de fazenda em fazenda, conversando com os negros e dizendo: olha, pessoal, vocês me ajudem a construir a igreja, me ajudem a construir essa igreja, que eu vou procurar obter a alforria, a liberdade de vocês. Eu sou amigo da Teresa Cristina. Teresa Cristina era a princesa do Brasil, casada com o imperador, quer dizer, imperatriz do Brasil, certo? E aí ela tinha o poder, casada com o imperador, quem mandava em tudo era o imperador, certo? E aí o Frei Gregório pediu aos negros que ajudassem na construção da igreja. Essas pedras, elas são tiradas do rio. Quando vocês tiverem oportunidade de olhar o rio, vocês vão ver que lá no rio se encontram várias pedras. Então, primeiro os negros tiveram que trazer as pedras lá do rio, traziam alguns nas costas, outros traziam, as crianças traziam as pedras menores, os adultos arranjavam um jeito de transportar essas pedras até aqui. O fundamental é que essas pedras depois foram colocadas com aquilo que eles possuíam na época, que era a ostra que dá no mar, aquela ostra, soca a ostra, mistura com óleo de baleia, óleo de peixe, e aí nessa misturada ali, dá a liga para juntar uma pedra na outra. E assim foi feito, foi construído, certo? A igreja foi construída de 1845 até 1849. No dia 19 de março de 1849, Frei Gregório convocou todo mundo para uma missa. A missa foi realizada às 15 horas. 15 horas. Porque, como vocês veem, né, naquela época principalmente, não tinha iluminação aqui, não podia ser à noite. Né? Então, às 15 horas, em pleno dia 19 de março, dia de São José. Por isso que a igreja recebeu a denominação de São José do Queimado. Certo? Então, nesse dia 19 de março, o padre começou a celebrar a missa e, de repente, aqueles negros revoltosos, porque não tinham conseguido a liberdade, porque imaginavam que o padre ia conceder a liberdade lá na hora, naquele momento, e a liberdade não veio. Então eles foram lá invadir a igreja, essa igreja aqui, invadiram a igreja. E nessa invasão da igreja, o pessoal ficou todo mundo nervoso, o povo, a população que estava aí, todo mundo ficou nervosa. E aí o padre falou com eles: saiam, por favor, dessa igreja. Vocês não podem invadir esse templo sagrado. Isso é um templo sagrado, não pode invadir. E aí eles depois saíram da igreja e foram pelas fazendas, libertando os escravos. Essa revolta durou de 3 a 4 dias, e com isso foi preciso que viessem soldados, não só de Vitória, mas até do Rio de Janeiro vieram soldados para poder
apaziguar, para todo mundo ficar tranquilo, na paz, tudo direitinho. Certo? Mas com isso, os negros revoltosos foram punidos. Por quê? Tinha uma lei, que é o Código Penal do Império, que dizia, se você se manifestar, você vai preso. E se você for de pele escura, se você for negro, aí que você vai preso, vai sofrer chibatada e vai também, inclusive, ser enforcado, se o seu crime for muito grande. E aí, com isso, houve um processo e os líderes da revolta, Elisiário, Chico Prego, João da Viúva e todos os demais foram punidos. Alguns com 100 chibatadas, aqueles chicotes chamados de bacalhau. O apelido do chicote era o bacalhau. Chicotada nas costas fazia com que se abria aquelas feridas nas costas das pessoas, dos negros. E aí, o que aconteceu? Três foram condenados à forca, a morrer enforcado. João da Viúva foi enforcado aqui. Até hoje não tem uma estátua dele aqui, o que deveria ter. João da Viúva foi enforcado aqui, um dos líderes da revolta. Chico Prego foi enforcado lá na Serra Sede, ali próximo à igreja, e lá tem uma estátua em homenagem a esse herói da liberdade, Chico Prego. O que vocês precisam entender é que eles morreram enforcados, João da Viúva Monteiro e Chico Prego, Francisco de São José, morreram enforcados porque queriam uma coisa só, a liberdade. Queriam só a liberdade, não queriam nada mais. Não era a intenção deles fazer bagunça, nada. A intenção deles era justamente querer a liberdade. Porque vocês hoje, vocês todos são livres, estão em casa, às vezes tem que obedecer o pai, a mãe, o professor na escola. Isso é uma coisa normal da vida, a obediência, para que vocês possam se tornar futuramente bons cidadãos. Vocês têm que ter essa obediência nessa formação de vocês. Mas os negros, naquela época, não tinham liberdade nenhuma. As crianças não tinham liberdade, os adultos não tinham liberdade, nenhum negro tinha liberdade alguma. E era escravo, aquele que trabalha sem ganhar nenhum centavo por aquilo que faz. Era um trabalho escravo. E por isso nós estamos aqui hoje para lembrar esse grande momento, o momento em que negros tiveram a oportunidade de invadir a igreja pedindo apenas uma coisa, a liberdade. Só isso que eles queriam, essa liberdade, para que pudessem andar livremente e ir aonde desejam. Outro aspecto interessante, entre os negros existiam várias crianças, várias mulheres, mas uma se destacou, aquela que foi presa pelo delegado da Serra, depois foi presa e teve o seu nome citado na carta. É a Bastiana do Queimado, a Benedita Torreão, que eu identifiquei como escritor nas minhas pesquisas, como sendo a princesa Aisha Gueto Corové Betocombô, que veio da África para o Brasil quando criança, e aqui se formou de tal forma que aqui participou da revolta dos negros escravizados queimados. Vocês entendam, compreendam que o momento de vocês estarem aqui, vocês estão em solo sagrado. Esse é um solo sagrado, solo em que muitos lutaram pela liberdade e alguns foram açoitados, sofreram na pele uma dor intensa e 2 foram enforcados. O terceiro, Elisiário, conseguiu fugir, foi lá para
florestas lá da região de Cariacica, e depois ninguém encontrou mais. Mas, de qualquer forma, esse é um relato da nossa história, a história da Serra, a história do nosso município da Serra, que é uma história rica, A Serra começou, não foi um grupo de pessoas que se juntou, não. A Serra começou quando índios vieram lá do Rio de Janeiro, comandados por Maracajá Guaçu, Maracajá, Gato Bravo, Açu Grande. Maracajá Guaçu trouxe a sua família, os seus parentes, cerca de 2.000 pessoas, trouxe para cá em embarcações que foram mandadas pelo donatário da Capitania do Espírito Santo. Donatário da Capitania do Espírito Santo, quem é? Quem é o donatário da Capitania do Espírito Santo? Que Portugal mandou e falou assim, vai lá colonizar aquele estado lá, aquela região lá. Não era estado ainda, é aquela região. Como é que é o nome do donatário? É o time de futebol. Fernandes Coutinho. Geralmente vai para cima. Vascontinho. A comemoração vai ser amanhã. Hoje é 22, amanhã é 23 de maio. Amanhã, 23 de maio, Vascontinho chegou ali na praia em Vila Velha e começou a colonizar o Espírito Santo. E aí, essa é a história que eu tinha que contar para vocês.